Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. Com você, Gilberto. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos aqui ao vivo mais um sábado à noite no projeto Iniciação, para mais um programa. E é isso aí, vamos nessa. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Cartier, meu irmão Carlos Nascimento, a todos os irmãos que estão presentes aqui, nos honrando com a sua presença. Né? Estamos iniciando mais um programa Projeto Iniciação através do canal Conexão 3005. Todos os sábados nós estamos aqui, a partir de 20h40. Né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Seguimos duas bases fundamentais: os ensinamentos vindos através dos trabalhos de Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos dados pelo nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquário. Muito bem. Para realizar o projeto de iniciação, que é o projeto mais importante que um ser humano tem na face da Terra, é necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. E é necessário que seja realmente uma escola iniciática, e isso é indicado se ela segue rigidamente, fielmente, os princípios da ciência iniciática das idades. Isso é muito importante. Então, a pessoa pode escolher a escola que mais for do seu agrado. Mas, de nossa parte, nós convidamos a quem quiser iniciar o desenvolvimento do seu projeto de iniciação, justamente vir para a eubiose. Como é que a pessoa pode fazer para entrar em contato com a eubiose? É muito simples. Entra num site de busca, da sua preferência, um site de busca na internet, né? E clica lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da Sociedade Brasileira de Eubiose. Lá existe um botãozinho, né, no site, está escrito assim, sobre nós. É só clicar sobre nós, clica lá, e mais abaixo vai aparecer uma indicação. Está escrito assim, onde estamos? Só ir clicar ali e vai aparecer a referência, a pessoa se dá o nome da sua cidade, a sua localização, e vai aparecer referências a respeito dos departamentos que existem aqui no Brasil e no exterior. Departamentos da Sociedade Brasileira de Eubiose. Se a pessoa entra em contato, né, nesse contato no site da Eubiose, tem endereço, telefone, site, tudo, né? E a pessoa entra em contato e providencia o início dos seus estudos na Sociedade Brasileira de Eubiose. Inicialmente, consta de 5 graus iniciáticos, iniciando por um grau chamado grau peregrino. Depois de realizar os 5 graus, a pessoa tem o direito e a possibilidade, né, de entrar e tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode participar de tudo, das ritualísticas, dos encontros, das reuniões internas, externas, palestras, e mais do que nunca, mais importante, ela tem a possibilidade de ler as revelações do nosso Augusto Mestre Professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas. Então, está aí o recado que nós queríamos passar inicialmente, né, a respeito de como iniciar o seu caminho da iniciação. Muito bem. Então, nós estamos aqui reunindo, vamos prosseguir no nosso caminho de estudo, né, da ciência inicial das idades. E justamente no encontro passado, nós, no início, nós terminamos os comentários, né, da primeira parte, justamente falando sobre meditação. E nós dissemos que hoje nós continuaríamos esse tema. Isso que é um assunto muito importante. Então, meditação é a inexplicável e ardente inspiração do homem interior pelo infinito. É definido assim, nos princípios de Patanjali, né, que foi um grande
um grande instrutor da Índia, é definido da seguinte maneira: meditação, ou dhyana, é a contínua e prolongada corrente de pensamento dirigida a um determinado objeto até chegar a se absorver nele. Então, ele diz, é a atenção sobre o objeto até o ponto do indivíduo se absorver nele. Na verdade, quando o indivíduo atinge um grau de maturidade espiritual, atinge o que nós chamamos de adeptado, não é isso? O entendimento da divindade que existe dentro de si mesmo, ele passa a observar as coisas não mais fora de si, como a ciência faz, mas dentro de si mesmo. É por isso, então, que o processo da iniciação é um processo de aplicação do autoconhecimento. Isso é muito importante, né? É uma das principais práticas do Raja Yoga e seus resultados, a meditação, ou dhyana, né? Dhyana é uma das principais práticas do Raja Yoga e seus resultados são de enorme transcendência, como se pode julgar pelas palavras de Anne Besant, referentes à disciplina a que se deve submeter um Shela, quer dizer, um estudioso, né? O aspirante deverá ser adestrado na meditação e essa prática eficaz, fora do corpo físico, avivará e exercitará ativamente muitas das faculdades superiores. Veja bem, então, essa atividade, né, de iniciação ativa justamente as altas regiões ligadas às faculdades superiores da mente, né? Durante a meditação, chegará às mais altas regiões da existência, aprendendo mais da vida do plano mental. Ser-lhe-á ensinado como utilizar seus poderes crescentes a serviço da humanidade. E durante muitas horas do sono de corpo, trabalhará com afinco no plano astral, ajudando as almas que a morte tenha levado para lá, dando refrigério às vítimas de acidentes, né? Auxiliando as vítimas dos acidentes, ensinando aqueles menos instruídos do que aquele e ajudando de 1000 maneiras aos que necessitam de seu auxílio. Então, veja bem, então, o processo da meditação leva a consciência a um estado superior de comportamento, e isso aí leva, esse estado superior significa o trabalhar pela humanidade, trabalhar pela evolução da humanidade. Então, nós devemos trabalhar pela nossa evolução, pelo autoconhecimento, e, em consequência, devemos trabalhar pela evolução da humanidade. Tanto que no processo da iniciação, é necessário que a pessoa, numa verdadeira escola iniciática, é necessário que a pessoa faça juramentos. Juramentos diante da sua consciência, diante da consciência da divindade, diante de Melquisedeque, o rei do mundo, a fim de que ele exercite tudo aquilo que ele aprendeu na escola iniciática, de modo a favorecer a humanidade. Nunca utilizar esses conhecimentos contra a humanidade. Então, é por isso que esse processo de afinidade com a pessoa através do juramento é muito importante nessa relação do indivíduo com a escola de iniciação. Aliás, na antiguidade era comum isso, né? Tanto na Índia como no Egito, né? O processo de autoconhecimento junto ao mestre, e mais necessitando que houvesse justamente o juramento da consciência que estava ali aprendendo, jurando utilizar aqueles conhecimentos em prol da humanidade, nunca contra, né? Desse modo, e segundo seus meios humildes, o indivíduo participa da obra benéfica dos mestres, associado à sublime fraternidade, como colaborador, por menor que seja a sua participação. Então, a gente vê aí a importância da meditação. A meditação é ligada a dhyana, né? Dhyana significa a maneira como o indivíduo tem uma perfeita capacidade para realizar o estado de meditação e atingir conhecimentos superiores, né? E dharana, paralelamente a dhyana, é o estado de perfeita concentração mental, que faz parte também dessa obra de Patanjali, né?
do processo de desenvolvimento através da yoga de Patanjali, né? São 7 caminhos, né? Então, aí está essa ligação justamente de dharana com dhyana, né? Dharana, a perfeita concentração mental, e dhyana, justamente, a meditação. Sempre lembrando que meditar, o que significa meditar? A mim mesmo. Ditar é ditar a mim mesmo. A meditação é meditar a mim mesmo, ditar a mim mesmo. Meditar, veja, o nome já diz, né? Ditar a mim mesmo. Ou seja, é estabelecer processos de meditação, de considerações a respeito do universo, de tal forma que nos deve a um conhecimento superior através do autoconhecimento. Tanto que o professor Henrique de Souza, ele sempre nos ensinou isso, né? Estude, medite, compare e tire as suas próprias conclusões através também da meditação. É isso? Então, isso é muito importante nesse processo da iniciação. Não seguir a cabeça dos outros, mas seguir a sua própria intuição, que está realmente ligado ao mundo búdico, né? A intuição e a meditação, a fim de atingir altos graus de conhecimento. Quando esse alto grau de conhecimento é realizado através da perfeita concentração mental e através da meditação, o indivíduo atinge justamente o Cristo interno, Atman. Então, ele atinge o Cristo interno. Aí ele torna-se, então, um adepto. É isso. Quando ele se torna adepto, significa que ele deixa de ser um ser humano. Ele passa a ser um ser super-humano. Esse é o significado do adeptado, né? O adepto é um ser super-humano, ou seja, um ser iluminado, um ser que tomou conhecimento das coisas através do seu próprio processo de autoconhecimento. Ele começa a entender cada vez mais o seu Deus interno. Isso é muito importante, então, esse conhecimento a respeito disso, né? Muito bem. Então, vamos aqui seguindo. Um outro ponto para mim muito importante, que está aqui relacionado com o processo da iniciação e da análise de todos esses pontos essenciais para o processo de desenvolvimento da nossa consciência interna, está justamente aquilo que se entende por memória. Memória. Está aqui o ensinamento de Helena Blavatsky, através de seus estudos, nos dando um caminho para o entendimento dessa questão. Memória. Em geral, entende-se por memória a faculdade mental de recordar ou reter o conhecimento dos pensamentos, atos e acontecimentos passados. A faculdade de reproduzir impressões anteriores através de associação de ideias sugeridas principalmente por coisas objetivas ou por alguma ação sobre os nossos órgãos sensoriais externos. Aí está, então. Então, memória tem uma profunda ligação com a nossa capacidade de retenção de conhecimentos, não somente no campo biológico, né, neural, mas também no campo hiperfísico. Tem lá um processo de retenção de memória também, né? Essa faculdade, a memória, depende completamente do funcionamento mais ou menos são ou normal do nosso cérebro físico. Então, há uma dependência muito grande desse fato de memória do cérebro físico, né? Contudo, a memória é um nome genérico, pois além da memória em geral, além da memória que nós falamos em geral, nós temos ainda, primeiro, a lembrança, segundo, a retenção, e terceiro, a reminiscência. Esses são 3 aspectos dados por Blavatsky, né? Dando uma diferenciação justamente no conteúdo da memória, né? A lembrança, a retenção e a reminiscência. A lembrança e a retenção são atributos e auxiliares da memória em geral. A reminiscência é coisa inteiramente diferente, conforme a HPB, né? Os ocultistas e teósofos definem-na, dizendo que é a memória da alma, e, portanto, não é física, nem passageira, nem depende das condições fisiológicas do cérebro. Então, aí vemos uma distinção, né? A memória, que nós podemos considerar relacionado com a atuação do nosso cérebro, mas tem também o que a HPB chama da reminiscência, que é uma memória ligada aos planos não veicular, não densos, né? Os
planos hiperfísicos, né? A reminiscência dá ao homem a certeza de ter vivido antes e de viver novamente. Então, a reminiscência dá ao ser humano a certeza de ter vivido antes experiências anteriores e de ter vivido novamente. De fato, segundo um determinado estudioso, de acordo com Blavatsky, né, Word, nosso nascimento é apenas um sonho e um esquecimento. A alma que surge conosco, a estrela de nossa vida, teve o seu ocaso em outro local e vem de longe. Isso aí se conforma a chave da teosofia. Isso, evidentemente, a gente vê através do processo da reencarnação, né? O ser humano ele nasce sucessivamente através do processo reencarnatório, que é um ato de ação do karma, é isso, no mundo físico, né? E isso aí, evidentemente, isso não é esquecido, isso é retido pela nossa alma, né? Isso fica contido nos nossos registros, no corpo causal. Por tudo o que foi dito, explica-se o fato de o ser humano perder a memória de suas existências anteriores. Nós perdemos a memória pelo lado físico das nossas existências anteriores, mas fica a memória ligada ao karma, isso não se perde. No corpo causal está tudo registrado, nada se perde, tudo fica registrado. Durante quanto tempo? Eternamente, para toda a eternidade, né? Toda a eternidade, né? Por tudo que foi dito, explica-se o fato do homem perder a memória das existências anteriores, através da reencarnação. Mas os gregos explicavam isso através da engenhosa alegoria do rio Letis, o rio do esquecimento, cujas águas tranquilas e silenciosas tinham a virtude de fazer esquecer o passado. O que desaparece realmente é a memória física ou cerebral. Isso desaparece com morte física, a morte física, né? Que dura apenas o tempo de uma existência ou parte dela, restando, porém, a reminiscência. Então, a memória some, vai embora com a parte neural do indivíduo, o seu desaparecimento físico. Mas sobra a reminiscência, conforme a HPP nos informa, né? Que é o reflexo dos fatos passados na memória da alma, como o perfume deixado por uma flor. Reminiscência bastante vaga e, contudo, latente na imensa maioria das pessoas. Essa reminiscência é presente na grande maioria das pessoas. Embora a pessoa não chegue a essa conclusão, pense apenas que são ideias fortuitas que aparecem na sua mente, mas não, são fatos pertinentes a vidas passadas, essas reminiscências, né? Mas que em determinadas condições de sonambulismo, êxtase, desperta como recordação viva, até o ponto em que o homem tenha chegado a uma das etapas superiores da evolução, se dê conta da longa série das suas vidas passadas. Então, a gente vê aí uma ligação muito grande entre todo esse conhecimento, né, que nos dá justamente esse conhecimento do processo de reencarnação, do processo de retenção desses conhecimentos no corpo causal, depois a expansão desses registros através dos átomos permanentes que formam justamente a conotação kármica que vai originar os corpos hiperfísicos e físicos, e tudo isso passa para o corpo físico denso. Nós não nos lembramos de existências passadas perfeitamente, mas, conforme a HPB, a reminiscência está sempre presente. Então, nós temos, assim, flashes, nós temos, assim, visões rápidas a respeito de algo que nós dizemos assim, puxa, parece que eu já passei por isso. Isso todo mundo tem essa consciência, né? Parece que já passei por isso, parece que isso já aconteceu. É um sentido muito interessante da consciência humana, justamente ligado com esse processo de reminiscência. Reminiscência, né? Muito bem. Então, aqui, esses são fatos muito importantes no estudo de todo esse conhecimento iniciático, né? E nos dá abertura para essa visão fantástica do universo.
que não se atém unicamente ao plano físico denso, né? A ciência acadêmica se refere apenas ao plano físico denso, mais nada, é isso. Mas a ciência de iniciática das idades, ela faz referência ao plano físico denso e aos planos hiperfísicos que fazem parte do nosso sistema evolutivo, e também planos hiperfísicos que nós não temos ainda consciência, que os nossos mestres ainda não nos passaram esse conhecimento de planos muito além ainda dos planos hiperfísicos que nós conhecemos e temos conhecimento através da ciência iniciada das idades. Planos hiperfísicos, onde estão as hierarquias e outros planos superiores, além do nosso universo, nosso sistema solar, indo pelo universo afora, infinito. Né? Muito bem. Então, agora, um outro assunto que é importante nós observarmos aqui, nesse estudo que nós fazemos antes de entrar na antropogênese, é justamente o nome Meru. Meru. Muita gente já ouviu falar esse nome, né? Meru, que é um nome que vem, um nome sânscrito, né? Meru. É o nome de uma suposta montanha no centro, ou umbigo da Terra, onde se situa Svarga, o Olimpo dos hindus. Então, o Monte Meru está ligado ao que a ciência iniciática chama o Olimpo dos hindus. Eles tinham também essa noção, dos deuses. Né? Contém as cidades dos maiores deuses e as mansões de vários devas, o Monte Meru. Considerada geograficamente, é uma montanha desconhecida situada ao norte do Himalaia. Segundo a tradição, o Meru era a região da bem-aventurança dos tempos védicos primitivos. É designado também pelos nomes de Emadri, a montanha de ouro, Ratnasanu, monte de pedra preciosa, Karmikachala, montanha de lótus, Yaramadri, ou então Devaparvata, montanha dos deuses. Olha só, os nomes são difíceis, mas temos que ilustrar com esses nomes. Né? Os ensinamentos ocultos colocam esse tal monte, Meru, no próprio centro do Polo Norte, e indicam que constitui o primeiro continente da nossa Terra depois da solidificação do globo. Então, aí está uma relação do Monte Meru, no Polo Norte do planeta, e constitui o primeiro continente da nossa Terra depois que houve a solidificação. Inicialmente, a nossa Terra era um magma, era incandescente, né? Era um globo incandescente. Depois, com o tempo, o planeta foi se solidificando. Hoje nós temos uma superfície densa, né? Que constitui os continentes. É claro que no interior da Terra continua aquele magma incandescente, né? De metais derretidos, e a gente vê através da ação dos vulcões. Né? Os vulcões, justamente, são os pontos de onde emergem essa massa ígnea que vem do centro da Terra. Né? O Meru, ou Sumero, é uma montanha simbólica altíssima, situada no próprio centro da Terra, isto é, no centro do Jambu-Dwipa, Índia ou continente hindu, que, por sua vez, encontra-se no meio de outros 6 continentes, conforme a ciência iniciática. O cume deste monte está no céu, sua parte mediana na terra e sua base nos infernos. Claro que quando a gente fala inferno, a gente se refere aos mundos internos. Então, aqui no trabalho, aqui é dito que o Monte Meru, que nós estamos nos referindo, ele tem uma base alta ligado às hierarquias superiores, depois uma parte mediana situada na superfície da Terra e uma base inferior ligada com os mundos internos. E é assim que se verifica no nosso planeta. Né? Nosso planeta, nós temos hierarquias superiores, que estão além do plano físico, denso e hiperfísico, nosso plano. Né? Temos aqui os planos hiperfísicos, que constituem o nosso setenário. Depois temos o plano físico denso, que é o plano mais denso que nós conhecemos aqui no planeta, mas abaixo, dentro desse plano denso, abaixo da superfície, existem justamente os mundos interiores, né? Os mundos internos. Né? Então, isso é muito... A ciência iniciática sempre se refere a
esse assunto como de enorme importância, né? Em seu cume, situa-se a cidade de Brahma, ou mansão da bem-aventurança, a cidade de Brahma. Aí relacionando já com o primeiro trono, Brahma, é isso, o Pai Celestial. O Meru não é uma montanha de terra como aquelas que vemos na superfície do nosso globo. Veja bem, iniciaticamente, o Meru não é uma montanha de terra e de rochedos como nós entendemos existir na superfície do globo, né? É a linha divisória que separa a atmosfera terrestre do ar superior, isto é, do éter puro, ou, usando nossa terminologia, o Meru é o círculo que limita o prana terrestre. Então, nós podemos também já estender esse conhecimento, considerando que nós temos o nosso planeta denso, né? Esse é o nosso planeta mais denso, né? Que nós conhecemos, né? A superfície da Terra, as montanhas, os mares, os oceanos. Depois, permeando esse mundo, nós temos o mundo vital. Isso, permeando, hiperfísico. Permeando esse mundo vital, nós temos o mundo astral. E, da mesma forma, permeando todos esses mundos, tem o plano mental. E depois os planos constantes da tríade superior. Não é verdade? Em verdade, conforme a ciência inicial das cidades, o tamanho desses globos diferem. O menor, de menor tamanho, é o físico denso. O vital é um pouco mais alargado. O astral é maior ainda. O mental é maior também. Né? Então, os planos hiperfísicos são maiores, bem maiores do que o nosso plano denso que nós conhecemos. Né? O nosso mestre, professor Henrique de Souza, ele diz que aqui na Terra, o plano astral, ele vai desde a Terra, da superfície da Terra, até metade do caminho entre a Lua e a Terra. O professor Henrique de Souza nos ensinou isso. O nosso plano astral, ele se estende até metade da distância entre a Terra e a Lua. Veja bem que imenso que é o plano astral com referência ao nosso plano terrestre. É interessante até que relembrar, né, que aqueles viajantes que foram à Lua, né, desceram na Lua, etc., né, e saíram da atmosfera terrestre, eles não só saíram da atmosfera terrestre, mas como saíram também do plano astral terrestre. Eles ficaram fora do plano astral. Olha só que interessante, né? Então, muitos dizem que isso trouxe consequências de certos desequilíbrios emocionais, etc. Mas é um assunto muito difícil de ser enquadrado e somente especialistas podem falar sobre esse assunto, né? Mas essa é a verdade, que os astronautas, ao ir à Lua, eles saíram fora do globo astral nosso, do plano astral. Né? Isso é importante, de acordo com o ensinamento do nosso mestre, o professor Richard Souza, dando o plano astral como indo até a metade da distância entre a Terra e a Lua. Né? Do lado de cá, o círculo é o nosso planeta, com a sua atmosfera. Do lado de lá, é o prana celeste, a mansão dos deuses. O sábio Vyasa descreve o Burloka, a terra, como estendendo-se desde a superfície do mar até a parte de trás do Meru. Do lado exterior da montanha vivem os seres celestiais, e, portanto, o limite da terra é sua espádua. Essa linha divisória é denominada montanha, Parvata, Achala, devido à sua posição fixa e imutável. Então, está essa questão toda. É claro que nós vivemos aqui no plano físico denso, mas no processo evolutivo que nós estamos passando através da antropogênese, através da cosmogênese, nós estamos caminhando para os planos sutis superiores. É por isso que hoje está se falando muito na quinta dimensão, né? A terceira dimensão, plano físico mais denso, a quarta dimensão mais acima, né? E a quinta dimensão justamente é um plano superior, não é isso? Ligado, passando do vital para o astral, né? Justamente uma quinta dimensão. E a Terra está caminhando para isso, né? A Terra está se sutilizando. O planeta Terra está passando por um processo de sutilização dos seus planos vivenciais, né? Um processo de sutilização.
Claro que isso aí, quem estuda a cosmogênese vai entender perfeitamente esse caminhar, né, da Terra para mundos mais de densidades mais tênues. Tanto que nós estamos na quinta raça-mãe, ariana. Depois da quinta raça-mãe, virá a sexta raça-mãe, a raça dourada, que será mais tênue, né? A sua consistência é mais sutil que a nossa. Depois a sétima raça-mãe, que é chamado pela ciência iniciada como raça alada. Não é alada porque tem asas, mas porque essa sétima raça viverá num plano muito menos denso do que o nosso. Então, vai ficar mais livre no seu espaço de vivência. Né? Então, é como se tivesse asas, pudesse voar para lá, voar para cá. É por isso que chama-se raça alada. Não porque tenha asas, mas porque vai viver num plano dimensional mais sutil. E nós podemos até, entendendo aqui no nosso nível de entendimento da ciência iniciática, da quinta raça-mãe ariana, a quinta raça-mãe ariana é mais sutil do que a raça Atlante. A raça Atlante, que nos antecedeu no processo iniciático, era uma raça que tinha uma densidade muito maior do que a nossa. O corpo de um Atlante era muito mais denso do que o nosso. O nosso é mais sutil. Então, isso indicando então, a sutilização progressiva do mundo, dos corpos e perfis e assim por diante, seguindo o processo dado por lei, né? Da cosmogênese, da antropogênese e assim por diante. Então, veja como é importante todo esse conhecimento a respeito desses assuntos. Né? Então, é claro que essa delineação dos diversos planos existentes no universo nos indica as diversas moradas. Né? Então, nós temos aqui a morada que nós temos no plano físico denso, que é o nosso meio de manifestação, isso? Mais denso. E depois nós temos as moradas superiores, né? Dos planos hiperfísicos, e moradas além ainda desses planos hiperfísicos, que é dado pela ciência iniciática. Né? São planos muito superiores que nós nem podemos imaginar. Né? Por isso que Jesus, o Cristo, num determinado momento, ele falou: meu reino não é deste mundo. Né? Ele falou: meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo, está além deste mundo. Né? Significando que ele, sendo um ser superior, ele sendo um ser de elevada hierarquia, a morada dele mesmo, sua, caracteristicamente, é um plano superior ao nosso. Né? Então, meu reino não é deste mundo, mas então indicando que é o reino de planos superiores. Aí está, então, a declaração dos mestres. Os mestres sempre falam, nos dão indicações a respeito da existência desses planos superiores, etc. Tanto que, eu só quero dizer o seguinte, nós temos aqui, só para dar um exemplo, a Esfinge e a pirâmide de Gizé, que é a pirâmide, uma das 3 pirâmides do Egito. Né? Justamente na pirâmide de Gizé existe a Câmara do Rei, e lá existe um objeto, né, que parece uma tumba funerária, mas não é uma tumba, é uma pia batismal. E nos tempos do Egito Antigo, né, os seres que estavam no projeto de iniciação, a caminho da sua iniciação, eram levados para dentro da esfinge, colocados dentro da pia batismal, e era feito um desdobramento desses seres. Eles desdobravam o ser do seu corpo físico, então, e os mestres o levavam pelas instâncias superiores. Olha só, os mestres levavam o discípulo que estava num processo de iniciação para os níveis superiores, davam um giro pelo nosso universo mais próximo, né? Pelas instâncias superiores. Depois retornavam com esse discípulo e ele retornava novamente ao seu corpo físico denso. Só que, no momento em que ele era retirado, através do desdobramento do seu corpo físico denso, o seu corpo causal era dissolvido. O corpo causal, que corresponde ao corpo mental superior, sintético, né, era dissolvido. Quando ele voltava, ele se incorporava num novo corpo causal.
Aí, num corpo causal compatível com o iniciado. Aí, então, incorporava no seu corpo causal, voltava ao seu plano físico denso e continuava a sua jornada evolutiva já como um mestre. Então, assim diz os relatos iniciáticos do Antigo Egito. Né? É claro que não só no Egito, né? Isso devia ser feito rotineiramente em todas as escolas iniciáticas, em todos os pontos do mundo, né? Onde existiam escolas iniciáticas realmente dignas desse nome. Né? Então, aí está. Então, aí nós vemos uma relação dos mestres, né? Que são seres que atingem a iluminação, né? Atinge a sua capacidade de superaram as suas condições humanas, sendo super-humanos e tornaram-se mestres. Então, nós vamos ver justamente agora esse outro ponto, né? O outro ponto de estudo nosso, que é justamente o mestre. O que é um mestre? Né? Tradução da palavra sânscrita guru, ou instrutor espiritual, adotada pelos teósofos para designar os adeptos, dos quais receberam seus ensinamentos. Então, a palavra, o mestre vem, inicialmente, é designada no sânscrito como a palavra guru. É o instrutor espiritual, o guru. E, então, designa os adeptos, os seres que adquiriram, então, a iluminação. Isso aí de acordo com o entendimento da chave da teosofia. Os mestres são certos grandes seres, pertencentes à nossa raça, que completaram sua evolução humana e constituem a fraternidade da Loja Branca, cujo objetivo é ativar e dirigir o desenvolvimento da raça. O que é a Loja Branca? É a grande fraternidade branca, né? A grande fraternidade, né? Então, constitui seres de elevada hierarquia que fazem parte do secto, do conjunto espiritual ligado a Melquisedeque, o rei do mundo. O rei do mundo, não são muitos, não. Nós devemos dizer assim, relativamente à nossa humanidade, esses seres, nós temos 8 bilhões, um pouco mais de 8 bilhões de seres humanos na face da Terra, encarnados. Né? Desencarnados, segundo as referências bibliográficas, né, relativas ao assunto, desencarnados nós temos de 20, 30 ou 40 bilhões em outros planos hiperfísicos. Né? Então, mas encarnados, um pouco mais de 8 bilhões. Mas nesse plano superior, que nós estamos falando aqui, justamente no plano superior, na Loja Branca, sabe quanto nós temos? Em torno de 80, no máximo. 80 seres ligados à Loja Branca. Veja só que interessante. São mínimos, uma quantidade mínima, mas eles têm um potencial arquetipal, um potencial espiritual de enorme abrangência sobre a Terra e exercem o papel de traduzir os ensinamentos e as orientações do rei do mundo, Melquisedeque. Né? Muito bem? Esses grandes seres que nós estamos falando encarnam-se voluntariamente em corpos humanos, a fim de formar um laço de união entre a humanidade e os seres sobre-humanos, e permite que aqueles que reúnem condições de virtude, pureza e devoção e trabalho desinteressado em prol da humanidade cheguem a ser seus discípulos, com o propósito de acelerar sua evolução e se dispor a ingressar na grande fraternidade, cooperando no glorioso e benéfico labor em proveito do homem. Aí está, então, esse processo, né? A grande fraternidade branca, que tem em torno de 80 seres, mas de elevada hierarquia, eles se encarnam, ou então eles se encarnam como tulcos, enviam tulcos seus para se encarnar. Agora, veja bem, eles não reencarnam, eles encarnam, porque eles já não seguem mais, não têm que obedecer mais à lei do karma, porque eles são superiores a isso. Eles seguem a lei do Dharma, que é a lei universal. É isso? Eles não seguem, quem segue a lei do Dharma é aquele que reencarna. Então, ele tem que reencarnar de acordo com a predisposição do karma. Mas esses mestres, não, eles se encarnam quando isso for possível, né? Geralmente, esses mestres são de tal hierarquia que eles não conseguem se encarnar diretamente num corpo físico denso, porque a energia é muito alta. Então, eles emitem tulcos.
ou como o nosso mestre, professor Henrique de Souza, nos ensina, são os planetários. Então, ele emite estucos aos seus planetários, a fim de que aí sim, esses estucos se encarnam em corpos humanos, a fim de dar andamento e dar sustentação à evolução que existe no plano da face da Terra. Então, veja bem, não estamos sós. Isso é muito importante. Nada acontece por acaso. Estamos sempre rodeados por seres de alta hierarquia, apesar que nós não percebemos isso, né? Nós não percebemos. Às vezes temos lances, percepções assim muito rápidas a respeito disso, mas não é frequente e permanente essa percepção. Nós estamos sempre na presença, esses mestres estão sempre presentes, nos envolvendo e nos dirigindo, e nos ensinando e nos intuindo a respeito do verdadeiro caminho da iniciação. É por isso que é muito importante manter um processo de vibração alto. O processo, justamente no projeto de iniciação, é o autoconhecimento, e isso aí está ligado com a manutenção de uma vibração espiritual alta. Mantendo uma vibração alta, nós temos a possibilidade de entrarmos cada vez mais em contato com esses seres superiores e receber os benefícios que deles provém. Então, isso é muito importante manter o seu processo vibratório em alto estado de elevação. Isso é muito bom, esse entendimento. Tudo isso que nós estamos falando refere-se à ciência iniciada das idades, que no mundo acadêmico, no mundo nosso, é chamado de metafísica. Metafísica. Aristóteles, ele tinha o seu lugar de trabalho, tinha o seu lugar de trabalho. Assim diz a história, nos conta essa situação importante. É isso? Ele tinha o seu lugar de trabalho, a sua mesa de trabalho. Nessa mesa de trabalho, ele trabalhava com a física. Então, Aristóteles foi o fundador da ciência, né? A ciência ocidental saiu das mãos de Aristóteles. A ciência. Mas diz a história que ele tinha sua mesa de trabalho e numa mesa mais adiante existia uma outra mesa que tinha documentos que não se encaixavam dentro do panorama geral da ciência, né? Da física. Então, meta significa além de. Metafísica que significa além da física. Então, naquela mesa que estava além de Aristóteles, ele trabalhava nela, mas não misturava a metafísica com a física. Então, aí vem, então, metafísica além da física. Aí vem a origem desse nome, né? No grego, né? A metafísica, do grego meta, que significa além, e física, as coisas do mundo material. Traduzir essa palavra no sentido de além da natureza ou sobrenatural é esquecer o espírito e se ater à língua morta, pois é muito mais do que além do natural, visível ou concreto. Então, quando se fala em metafísica, não se fala nada de sobrenatural. Não é o sobrenatural, não. É além daquilo que nós conhecemos da nossa natureza específica humana. Além da nossa natureza humana, a metafísica. Mas não é o sobrenatural. Faz parte da natureza do universo como um todo, né? Agora, é claro que a metafísica, em ontologia e filosofia, é o termo comum para designar aquela ciência que trata do ser real e permanente em contraposição ao ser irreal, ilusório ou fenomenal. Então, no mundo, aqui dentro da nossa consideração, nós podemos considerar um ser real e um ser irreal. É claro que é muito difícil da gente entender isso, porque o ser real realmente está ligado com o imanifestado. E tudo aquilo que está no manifestado é o irreal, é a maia, a ilusão. Mas todo aquele conhecimento que se dirige para o conhecimento dessas coisas superiores está ligado com essa chave, esse nome importante denominado metafísica, o estudo de tudo aquilo que está além da física, do conhecimento humano imediato. A metafísica é representada sob a figura de uma matrona, que, como rainha das ciências, leva um cetro na mão. Né? Ela tem um cetro na mão.
Contempla um globo celeste adornado de estrelas. Possui uma venda nos olhos, disposta de maneira de tal que, sem privá-la da luz do alto, impede que olhe para baixo, apenas para o globo da Terra, sobre a qual está apoiada e que cobre com a sua parte da sua vestimenta para ocupar-se apenas de contemplações mais elevadas. Então, parte da sua vestimenta cobre a realidade. Mesmo. Então, na verdade, a nossa realidade ela está encoberta por véus. Por véus. Então, por exemplo, quando nós lemos revelações de um mestre, a exemplo do nosso mestre, professor Henrique de Souza, nós temos que fazer o desvelar. Fazer o desvelar. Aí entra a meditação, referentemente à meditação. O desvelar significa tirar véus. O nosso mestre, falando sobre esse assunto, ele fala que existe a letra que mata e o espírito que vivifica. Paulo de Tarso também, numa das suas epístolas, ele falou que existe a letra que mata e o espírito que vivifica. Ora, claro que por trás da letra nós temos que ler o espírito. Então, a revelação baseada no ensinamento do Antigo Egito. A verdade não pode ser escrita nem falada. Tudo bem? Isso é muito importante. A verdade não pode ser escrita nem falada. Então, quando um mestre ensina, ele dá, evidentemente, ele dá o ensinamento de acordo com a tônica do ciclo. Essa mensagem vem velada. O mestre mostra o caminho, mas sob um certo véu. E o discípulo, aquele que está no caminho, também no projeto de iniciação, ele tem que desvelar, tirar esses véus e entender as coisas na intimidade. Isso só ele pode fazer. Ninguém vai fazer isso por ele. Ninguém vai fazer isso pelo discípulo. Por isso que o nosso mestre diz, o discípulo tem que fazer o seguinte, meditar, comparar, estudar e depois tirar as suas próprias conclusões. Isso é o processo da iniciação, é o início da ação. A pessoa estuda, compara, medita e tira as suas próprias conclusões. Então, cada um vai tirar as suas próprias conclusões. Não existe uma conclusão geral dada por um centro, não. Cada um tem que tirar as suas próprias conclusões. Mas, à medida que ele vai evoluindo no plano evolucional, essas conclusões vão se aproximando cada vez mais da ideia real. Né? Cada vez mais vai se aproximando da ideia real, do eterno, do mundo da não ilusão. Então, isso é muito importante, esse entendimento a respeito desse processo todo que nós estamos estudando. Né? Já viu a meditação, a memória, o Monte Meru, com uma ligação entre todos esses planos, o mestre e a metafísica. Veja só como é enorme todo esse conhecimento. Muito grande todo esse conhecimento. Né? Muito grande todo esse conhecimento. Né? Então, aí nós temos aqui, depois da metafísica, nós temos aqui uma importante observação, é isso? Observação, justamente sobre aqui, vamos ver aqui, a metempsicose. Metempsicose, né? Então, metempsicose, vamos ver aqui, metempsicose, um momentinho só, deixa eu só me localizar aqui. Ah, tudo bem, está aqui. A metempsicose é palavra derivada do grego e equivale à transmigração das almas para outros corpos. É a passagem da alma de um estado de existência para outro. Vulgarmente se acredita, e assim está simbolizado, que a metempsicose refere a renascimento em corpos animais. Não é possível isso. Isso não é possível. Existe um conhecimento que não é certo, que nos dá esse entendimento, esse ponto de entendimento, que a metempsicose refere-se também à reencarnação de consciências humanas em corpos animais. Isso não existe. Ou seja, a involução não existe. Não existe involução. Não existe involução. Ninguém evolui a ponto de sair de um corpo físico humano e incorporar-se e reencarnar num corpo animal. Isso não. Só existe, isso nós já citamos, só existe um caso
digno de nota, que é a existência dos camarupas. Os camarupas, mas os camarupas não são seres humanos. São seres que perderam a tríade superior e tornam-se não humanos. Aí, então, eles passam a vampirizar tanto os corpos humanos como os corpos animais. Mas entram num processo de degradação. Os camarupas entram num processo de degradação dimensional, né? Então, vão degradando a quarta, terceira dimensão, segunda, primeira, até chegar à zero dimensão. Então aí está essa questão, né? Devemos fazer esta diferenciação. A metempsicose é um termo geralmente mal interpretado por todas as classes da sociedade europeia e americana, incluindo muitos homens da ciência. Metempsicose deveria ser aplicada apenas aos animais. O axioma cabalístico, a pedra conversa em planta, a planta em animal, o animal em homem, o homem em espírito e o espírito em Deus, encontra explicação no Mahana Dharma Shastra e outros livros bramânicos. A crença dos egípcios na transmigração da alma dos corpos de animais, atestados por Heródoto, parece ser confirmada pelos monumentos. Mas isso não coincide com a realidade metafísica, a realidade iniciática. Não há possibilidade de uma consciência humana reencarnar-se em um corpo animal. Não. Aí, se ele deixar de ser humano, passar a ser camarupa, então ele não vai reencarnar, ele vai passar a vampirizar os animais inicialmente. Depois de vampirizar os animais, passar essa fase, ele vai vampirizar as plantas, depois os minerais, até chegar à zero dimensão. Os capítulos do Livro dos Mortos são consagrados à transformação do homem em gavião, andorinha, serpente, crocodilo e até lótus. Não é natural, diz o autor do dicionário filosófico, que todas as metamorfoses existentes na Terra tenham feito imaginar no Oriente que as nossas almas passavam de um corpo ao outro. Um ponto quase imperceptível transforma-se em larva. Essa larva converte-se em mariposa. O ovo transforma-se em ave. A água passa a ser nuvem. A madeira transforma-se em fogo e cinzas. Tudo, enfim, parece metamorfoseado na natureza. A ideia da metempsicose, então, é um dogma mais antigo do universo conhecido. É um dogma, mas deve-se tirar esse entendimento que é a reencarnação em corpos animais. E isso não existe, porque a evolução não existe. Não existe a evolução, né? Então, isso é importante, né? É muito importante esse entendimento para a gente ter uma visão clara a respeito de todo esse processo. Muito bem, então chegamos aqui justamente na metempsicose, né? Então nós vamos encerrando essa parte inicial da nossa apresentação e vamos agora passar para a continuidade do nosso estudo a respeito da antropogênese. Antropogênese, né? Vamos continuar nosso estudo sobre a antropogênese. Nós vimos aqui no nosso encontro passado, né, que o karma não cria nada nem projeta coisa alguma. O homem maquina e cria as causas. A lei karma ajusta os seus efeitos, o que constitui a harmonia universal. Não é a onda que afoga o homem, mas a ação voluntária do náufrago, que vai deliberadamente colocar-se sob a ação impessoal das leis que governam o movimento do oceano. Karma é um aspecto do absoluto e desconhecido. Poder em seus efeitos no mundo fenomenal. A reencarnação está indissoluvelmente ligada à lei do karma. O homem tem várias personalidades nas quais vai se reencarnando a individualidade permanente. As personalidades são como os diversos personagens que um ator representa e com os quais se identifica por algumas horas. Então, a reencarnação é um fato pertinente ao ser humano. O ser humano pode reencarnar-se através do karma em outros corpos, né? Diferentemente do que a metempsicose erradamente afirma, né? Então, é possível. Então, a reencarnação é algo absolutamente compatível e necessário para a evolução do ser humano. Então, nós vamos aqui ver um outro ponto, os manus primitivos da humanidade. Isso. Os manus primitivos da humanidade.
Manu foi o nome dado às primeiras raças humanas que se desenvolveram com a ajuda dos Yanshohans, no princípio da primeira ronda. Primeira ronda, hein? Diz que há 14 Manus em cada kalpa. Kalpa é o intervalo entre uma criação e outra. O universo vai se transformando, né? Então, cada período, justamente, o intervalo é chamado kalpa. Chama-se pralaya a um período de obscurantismo ou repouso entre duas criações. Na verdade, pralaya é um ponto de preparo para um novo processo de evolução. De supralaya, depois desce até o ponto laya, uma linha horizontal, aí surge um manvantara, que é justamente os dias de Brahma. O pralaya, justamente, chama-se as noites de Brahma. Passa pelo ponto laya e forma-se, então, os dias de Brahma, que é justamente o manvantara, né? Chama-se, então, pralaya e manu são nomes genéricos. Pralaya é o período de dissolução de um mundo, uma noite de Brahma. Então, tudo se dissolve no plano físico denso e vai para o pralaya. Mas é claro que as potencialidades ficam lá contidas para a reorganização através da lei universal, que dá origem a um novo pralaya, a um novo manvantara posteriormente. Então, tudo evolui através de ciclos. Ciclos. Conforme Lavoisier, né, atestou, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Manu é a semente das raças humanas da ronda futura, salva numa arca das águas de uma inundação, ou fogo de uma conflagração. Sabemos que há 7 rondas, das quais passamos 3, e 14 manvantaras. O primeiro Manu produziu outros 6 Manus, sendo o último progenitor da humanidade na nossa 4ª ronda. O 7º da linha do Manu semente ou raiz. Em cada período manuantárico, aparece um Manu raiz em seu começo e um Manu semente no final de cada ciclo. Então, nesse ciclo manvantárico, né, existem as rondas, conforme a HPP nos ensina, e existe, então, a passagem de um ciclo para o outro. Quando termina um ciclo, um Manu recolhe as consciências que ali evoluíram e transmite para o novo ciclo, o novo globo de evolução. Aí ele transmite todas essas consciências para o Manu semente. O Manu semente vai semear essas consciências no novo ciclo. Então, existe o Manu colheita, que colhe as experiências de um ciclo anterior, e o Manu semente, que semeia para um novo ciclo evolutivo, né? Então, aí, por isso que nós estamos estudando a questão dos Manus, né? Em cada período manvantárico aparece um Manu raiz, e no seu começo, um Manu semente no final do seu ciclo. Da mesma forma, em cada período humano, em qualquer planeta particular, aparecem os 2 Manus, um no princípio e o outro no final do mesmo. Então, os Manus estão aí justamente para fazer esse processo, na transmigração das consciências de um planeta, de um mundo, de um orbe para o outro, dando sequência à evolução humana, né? Manvantara significa o tempo entre a aparição de 2 Manus. Manvantara é o tempo entre a aparição de 2 Manus. Portanto, a duração de 7 raças em qualquer globo. Cada Manu cria outros 7, de modo que há 49 raças raízes nos 7 globos durante cada ronda. Cada ronda tem 7 raças raízes. Então, se são 7, são 2 Manus em cada processo de transição, então 7 vezes 7, 49, né? 49 raças raízes, 49 Manus, né? E um Manu para cada raça raiz. O presente Manu 7º é chamado Vaisvasvata, ou não é bíblico. Quem foi Vaisvasvata não é bíblico? Aquele que tirou a elite da subraça semítica de Atlântida e a trouxe para a meseta do Pamir, no lugar além da Índia, né? Além do Himalaia, e surgindo a 5ª raça-mãe, justamente a ariana. Um kalpa é o espaço de tempo entre 2 dilúvios ou criações. Pode ser sideral, astronômico e terrestre. Um pralaya pode ter a mesma relação. Kalpas menores são os períodos de destruição de uma raça. Então,
como dissemos, existem 14 manus em ordem respectiva, né? Nesses 14 níveis de transição que nós estamos considerando. Então, a gente vê que tudo isso é conduzido pela consciência superior. Nada acontece por acaso. O nosso mestre, o professor Henrique Souza, afirmava e afirma nos seus textos: nada acontece por acaso. Está tudo relacionado com o processo de evolução, o processo cíclico determinado pela lei cósmica justa e perfeita. Então, visto esse ponto muito importante nessas considerações a respeito aqui da antropogênese, eu passo a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento, para que a gente possa dar andamento na nossa terceira parte do nosso encontro, do projeto Iniciação. Muito bom, professor, muita informação, e é sempre interessante a gente refletir sobre tudo isso, né? E sobre esse processo de evolução da nossa humanidade. O professor, no começo o senhor falou sobre o corpo astral da Terra, né? Sim. Então, a humanidade evolui nesse planeta, né? Então faz parte desse processo de evolução. A gente hoje vê muito projeto, né, de bilionários querendo habitar a Lua, querendo habitar Marte. Isso, então, fica inviável, né, professor, para a evolução da humanidade? Realmente, essa questão das viagens interplanetárias deve ser entendida de uma maneira bastante, não cientificamente ligada à ciência oficial, mas de maneira, assim, a ciência iniciática das idades, né? É claro que, inevitavelmente, as viagens interplanetárias vão acontecer, já estão acontecendo, mas de maneira muito tosca ainda, né? Tosca, né? Veja bem, esses foguetes que a humanidade usa são carroças. São carroças. Isso não vai levar a humanidade a parte alguma, na verdade. Não vai levar a parte alguma. Veja hoje disse assim, vamos fazer uma viagem para Marte, mas não tem volta. Não tem volta, a ciência não dá volta. Quem for a Marte hoje é só de ida. É viagem de ida, não tem como voltar. Tem que ir para Marte e ficar lá. É isso? Não tem como voltar. Mesmo na viagem para a Lua, foi uma dificuldade muito grande, né? Para chegar lá, descer, depois voltar. Foi um risco enorme. Os astronautas passaram um risco enorme. Podia não ter dado certo, mas felizmente deu certo. Mas podia não ter dado certo, na verdade. Agora, uma viagem interplanetária é algo que está muito aquém ainda das possibilidades da ciência acadêmica. Mas, à medida que o indivíduo, a consciência vai evoluindo através das dimensões, as viagens interplanetárias vão passando a ser cada vez mais viáveis. Então, é claro que a Terra está evoluindo para uma quinta dimensão. Aí sim, as viagens interplanetárias vai ocorrer consequentemente em outras dimensões. Os mestres viajam, os grandes mestres viajam pelo universo inteiro, o universo conhecido nosso, né, que é o Sistema Solar, né? Através da ciência inicial das idades, nós temos o seguinte conhecimento: um adepto, um ser que atingiu a iluminação, ele viaja pelo nosso universo inteiro. O nosso universo, quer dizer, pelo Sistema Solar. Ele é capaz de viajar por todo o Sistema Solar. Um adepto, um ser iluminado. É claro que, quando o indivíduo vai evoluindo e vai atingindo corpos cada vez mais hiperfísicos, essa possibilidade de viagem vai se tornando cada vez mais possível, né? Inclusive com a não interferência do tempo. Também tem isso, né? A consciência pode transpor os limites do tempo e se deslocar através de um espaço que não existe, não é verdade? Essa noção de espaço pela física quântica está abolida, não existe tempo no espaço, né? E na ciência iniciática a gente sabe que tempo e espaço é uma criação nossa, maiábica, né? Então, uma consciência, alta consciência, ela pode viajar pelo nosso universo, o Sistema Solar, e, consequentemente, quanto mais alto o seu desenvolvimento, ela pode viajar por outros universos, né? Outras galáxias, né? Então, aí está a possibilidade da viagem interplanetária. Mas é claro que uma viagem interplanetária com o foguete que nós temos hoje é totalmente impossível, é uma impossibilidade total.
devemos considerar isso. É uma total impossibilidade. Não tem chance de futuro. O futuro da humanidade é justamente a sua passagem para a quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão. Aí então o universo se abre. Não o universo físico, o universo hiperfísico se abre para a sua consciência. Muito bom, professor. Gilberto Catira, você tem alguma consideração? Olá, boa noite a todos. Bom sábado para todo mundo. Só passar o recadinho aqui para o pessoal, como sempre, né? Para que estão acompanhando aqui no chat, para deixar aí o seu recadinho, né? Todo mundo que está acompanhando pode deixar aí a sua pergunta aqui ao vivo, ou posteriormente pode postar também, né? O seu comentário aqui no próprio vídeo. Todas as perguntas que são colocadas durante ou após no vídeo, né, dentro do canal, pode deixar aqui embaixo no vídeo, o professor responde todos os questionamentos. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se no canal, por gentileza, curta o vídeo e manda, né? É muito importante para o canal que você compartilhe o conteúdo, manda para um amigo, para um colega, uma pessoa que você sabe que gosta desse conteúdo. Esse conjunto de ações para a plataforma, eles consideram que classificam, né, o canal, o vídeo, como sendo relevante. Então, para nós é importante que se faça esse compartilhamento, né, que se tenha essa interação. Bom, é isso, professor. Muito bom, Gilberto. Professor, eu vou passar para as perguntas. Eu tenho uma aqui do Guilherme, que diz: quando chegaremos aos Vimanas? Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Existe o processo de evolução humana vai determinar o alargamento da sua consciência a tal ponto dele interferir, ter domínio sobre a parte mental superior e ter um acesso aos mundos hiperfísicos, né? E também domínio sobre o mundo físico denso, né? Chegaremos sim. Os Vimanas eram meios de transporte em Atlântida que não tinham meio de propulsão como nós conhecemos, né? Como hélices ou jatos, nem asas. Eles moviam através de uma ação mental, né? Os nossos, a raça anterior, né? Atlante, desenvolveu essa possibilidade de elevar certos corpos, né? E usar como veículos, né? Aliás, a gente sabe que os mestres levitam, né? Os mestres e os estudiosos, né, que estão no caminho da iniciação, conseguem fazer levitações. Isso aí é algo que a gente conhece perfeitamente dentro da ciência, não entra nesse assunto, né? Dentro da ciência iniciada das idades. Mas eu já vi na internet, alguns anos atrás, a existência de um laboratório, eu não sei se é um laboratório ou vários laboratórios, nos Estados Unidos, que estudam processos de antigravitacionais. Eu vi essa informação. Laboratórios que se dedicam a desenvolver processos antigravitacionais. Então, em algum ramo da ciência já está se pensando isso em vencer justamente a barreira da gravidade, né? Já é um ponto de início interessante, né? Mas é claro que a gravitação pode ser vencida através da mente evoluída neste planeta, como Jesus. Jesus andou sobre o mar, né? Jesus andou sobre as águas, então ele tinha perfeita domínio sobre essa questão da levitação. Então, chegaremos sim aos Vimanas, e muito mais ainda, né? Os Vimanas apenas foi o que aconteceu na Atlântida, mas chegaremos muito mais além ainda, né? Viagens intergalácticas, no futuro mais distante, né? Mas não dentro desse padrão que nós conhecemos, num padrão mental, num padrão hiper evoluído, né? Então, passaremos a viajar sem dúvida nenhuma.
Muito bom, professor. A Cíntia coloca o seguinte: existem cidades espirituais no plano astral? Existem sim, existem sim. Existem locais onde se localizam seres que estão no corpo astral, né? E existem de alta vibração e baixa vibração, né? No Espiritismo, o Espiritismo cita muito o umbral, né? O umbral é onde existe um plano vibracional baixo, né? E as almas que desencarnam em estado não evolutivo acabam se aglomerando nesses lugares, né? Que o público em geral chama de baixo astral, né? Mas existem, claro, lugares onde as consciências se reúnem, formando as cidades espirituais do plano astral. Existem, sim. Existe, realmente existe. E existe também os mundos internos, né? Que aí, os mundos internos, localizados debaixo da superfície terrestre, que é justamente o que dá origem aos sistemas geográficos e dão a base para a evolução da humanidade como um todo, né? Mas existem cidades espirituais. Existem cidades espirituais não somente no plano astral, no plano vital, no plano mental também, no plano mental, é isso. O nosso mestre cita Agartha como tendo templos, tem 3 templos. Né? Existem 7 templos em Agartha, 7 templos. Né? Então, templos como? Materiais, mas de matéria mental. Veja bem, a pessoa diz, mas como que pode dizer? Existe matéria mental. Então, existe a matéria mental, a matéria astral, a matéria vital e a matéria física densa. Quem está no plano astral tem a possibilidade de viver nessa matéria astral. Quem está no plano mental, ela tem a possibilidade de vive nesse plano, existe a matéria mental. E existem coisas, existem construções, existem coisas muito importantes. Isso, no início, isso não era acreditado, era tido como uma imaginação de quem estava propagando esses conhecimentos. Mas não, isso é verdade. Existem locais, cidades, pontos de reunião de consciências em todos os planos do universo, incluindo o nosso centenário aqui, né? O plano astral, o vital, o mental e o astral, como nós dissemos. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli, ele faz uma brincadeira com a palavra meditação, que é igual medir a ação. O que o senhor tem? Na ciência iniciática disse assim, meditação tem relação com me é meu, né? Ditar é ditar, então é ditar a mim mesmo. Meditação significa ditar a mim mesmo. Quer dizer, o ser humano ele está meditando, ele está ditando a si mesmo aquilo que é importante. Ele está se aprofundando na sua consciência. Quando ele medita, ele se aprofunda na sua consciência interna, cada vez mais. Ele está indo em direção ao seu Deus interno, né? A sua divindade. Ele está meditando. Meditando. Então, aí o nosso irmão Guazelli falou mediração. Pode ser entendido dessa forma, mas a forma como a ciência iniciática entende é esse aí. Meditação é meditar, ditar a mim mesmo. Muito bom, professor. O Celso Maia, ele coloca o seguinte: chegaremos tão logo saibamos para quê, coisa que certamente não será a aplicação atual dos sistemas de transporte. Em relação aos vimanas e às viagens pelo sistema planetário solar. É claro, veja bem, nós falamos aqui, olha só o que nós falamos. Vamos realizar aqui uma reflexão. Vamos refletir. Nós dizemos que existem mundos, existem cidades nos mundos hiperfísicos, né? No vital, no astral, no mental. É claro que existem veículos também. Existem veículos nesses planos. Veículos. Existem veículos que agem nesses mundos hiperfísicos. Então, existem veículos hiperfísicos que podem viajar através do universo. Existem veículos. Na matéria correspondente. Agora, é claro que
Viajar pelo universo no veículo material que nós temos, com essas nossas condições, é algo irreal, né? É difícil caber na minha mente que um foguete vai ter algum futuro. Não tem condições de um processo de viagem interplanetária com um foguete como nós conhecemos, com combustível, etc. Como eu disse, né? A ciência diz que está planejando uma viagem para Marte, mas os viajantes que forem para Marte não vão ter volta, vão ficar lá. Não tem volta. Como que vai voltar? Não tem condições. Não tem combustível nem foguete para isso. Né? A técnica está muito distante disso. Né? Então, agora, dentro do plano evolutivo terrestre, com a passagem do ser humano para outras dimensões, o alargamento das suas possibilidades de deslocamento vai aumentando, né? Aumentando, claro. E também nós podemos imaginar, e isso aí perfeitamente cabe dentro da ciência iniciática, né? Que consciências podem romper a barreira do tempo e do espaço. O tempo e o espaço ele é maia, né? Então, uma consciência ela pode viajar através do espaço com uma velocidade que a luz é brincadeirinha, né? A velocidade da luz é brincadeirinha, ela pode viajar instantaneamente, né? De um lado para outro, né? Então, isso, a física quântica, olha, interessante, né? A física quântica já está entrando nesses assuntos, nisso, tirando o tempo e o espaço da jogada, né? Ficando o tempo e espaço é zero. O tempo e espaço é zero. A física quântica já está entrando nesses assuntos. Só que a física quântica ainda não entendeu, ainda não conseguiu entender a questão das dimensões. Né? Einstein deu uma ideia da quarta dimensão. Já foi um avanço muito grande, né? Falando de quarta dimensão. Mas é claro que nós depois falaremos em quinta dimensão, sexta dimensão, N dimensões. Né? O universo tem N dimensões. Né? Tanto que, quando a astronomia, ela estuda o quê? A terceira dimensão só. Ela fica estudando os corpos celestes, os sóis, os planetas, e com grandes dificuldades. Né? Então, ela fica observando, tirando fotos, observando as radiações eletromagnéticas da terceira dimensão. Mas o universo é muito maior que isso. Existem outras infinitas dimensões que permeiam essa dimensão mais física que nós conhecemos. Né? Assim como também existem dimensões de lugar de maior densidade que nós conhecemos. O nosso planeta não é o planeta Terra não é e os planetas que nós conhecemos não é a maior densidade que existe no universo. Existem regiões de densidade muito maior ainda. E a ciência já sabe disso, né? Os buracos negros, né? Eles falam de uma dimensão infinita, uma gravidade extraordinária, fora do tempo, fora do normal, né? E o buraco do tempo, né? Uma dimensão extrema, né? Uma compactação enorme, né? Então, nós temos aí a existência de estados de agregação muito maiores do que o plano físico deles. Até que o nosso plano até que é bem tênue com relação aos outros planos mais densos do universo que nós podemos considerar. Então, é claro que o nosso sistema de deslocação pelo universo, à medida que a nossa consciência vai se ampliando, vai aumentando, porque o sistema de deslocamento através do universo torna-se através de veículos hiperfísicos. Veículos hiperfísicos. Então, nós podemos entender a existência de veículos hiperfísicos circulando pelo universo. Podemos entender isso, né? A existência. Né? Assim como existem cidades no plano astral, mental, etc., vital, nós podemos entender também a existência de veículos universais, de seres muito evoluídos que circulam pelo universo nos seus veículos. Veículos constituídos pela matéria correspondente ao seu plano vivencial. Então, isso aí é um assunto extremamente difícil de ser entendido. Né? A ciência oficial está longe ainda de entender isso, né? Mas, através da ciência iniciática das idades, nós podemos ter um vislumbre a respeito desse assunto todo. Muito bom, professor. O Guilherme Guazelli colocaria, seria a consciência do ser? A consciência de Deus. Consciência divina. Qual é a nossa consciência? Qual é a nossa verdadeira consciência? A consciência de Deus, divina. Que nem Jesus falou, vós sois deuses.
Mas não temos consciência disso. Somos deuses, por mais incrível que pareça. Jesus falou isso, vós sois deuses, mas não temos consciência disso. À medida que nós fomos evoluindo, ampliando o nosso estado de consciência, rumo à iluminação e outros planos superiores, nós vamos tomando consciência desse Deus que existe dentro de nós. E Jesus indica isso como a volta à casa do Pai. A volta à casa do Pai. Muito bom, professor. O senhor falou do dia e da noite de Brahma, né, professor? E como nós estamos no quarto sistema de evolução, então já passamos por 3, estamos no quarto, e faltam mais 3. Então a gente está ao meio-dia do dia de Brahma? O nosso dia de Brahma, o dia de Brahma é composto por 7 etapas, né? Nós estamos na quinta etapa. Depois vai ter uma sexta etapa, uma sétima etapa, né? Que dentro do nosso plano evolutivo corresponde às 7 raças, né? Isso. Dentro do nosso globo, né? Nosso plano evolutivo. São 7 etapas, né? É claro que depois continua, né? A gente sabe que a Terra é o globo mais denso do nosso sistema evolutivo. Mas, como eu já falei isso, né? Permeando a Terra tem um globo vital. Permeando esses dois tem um globo astral. Aí tem um globo mental e assim por diante, né? É um globo interpenetrando o outro. É claro que nós estamos nos deslocando, o nosso deslocamento evolutivo é justamente dimensional. Nós estamos saindo desse plano dimensional denso que nós vivemos no nosso planeta, estamos partindo para uma quinta dimensão. Na verdade, é a volta da mônada da casa do Pai. Na verdade, isso significa a volta da mônada, não, a volta da projeção da mônada da casa do Pai. A mônada está no primeiro trono, Brahma. Ela emite uma projeção sua e essa projeção vai perdendo a sua consciência divina, perdendo a consciência da sua divindade. Mas depois vai retornando, começou o retorno pelo mineral, vegetal, animal, depois agora o minal, depois super-humano, super-divino, depois divino, até voltar à casa do Pai. É o fim? Não é. Não é o final, porque a evolução é infinita. Nós não temos consciência. Nós não temos a mínima consciência do que seja a evolução universal num todo. Muito menos no sistema solar. Né? No sistema solar nós temos limitações profundas a respeito de todo esse sistema. Né? Somente os grandes mestres nos dão assim, com flashes, né? Fagulhas, né? Eles nos dão importantes revelações que nos indicam o caminho a seguir para atingirmos esse entendimento futuro. Né? Muito bom, professor. O Cláudio Sérgio da Silva ele coloca: o que dizer sobre os mundos umbrais? Não seriam ainda Kamarupas, pois há depoimentos que algumas almas são resgatadas deste mundo. Logo, os Kamarupa administram estes mundos. Não, o Kamarupa o Kamarupa, veja, o que está no mundo astral tem uma consciência não evoluída humana. Veja, aquelas consciências que estão no mundo astral, isso no umbral, tem uma consciência humana não evoluída. Não é Kamarupa, eles têm consciência humana. O Kamarupa é uma outra história. O Kamarupa não é um ser humano. Ele perdeu a sua condição humana. Ele perdeu a tríade superior. A tríade superior foi-se embora. Então, o Kamarupa, ele tem um quaternário, mas não tem a consciência humana. E a tendência dele é entrar naquilo que o nosso mestre chama o cone sombrio da lua, que é o inferno de Dante. O inferno de Dante. Então, o Kamarupa ele vai se degenerando, vai se degradando dimensionalmente, né? Se ele estava ligado com a quinta dimensão, ele vai para a quarta dimensão, depois para a terceira dimensão, primeira dimensão e zero dimensão. É isso? A ciência iniciática nos diz que ele é jogado para a Lua. E o terceiro senhor, que comanda a Lua, ele reúne o que restou e passa. Aí, como é que nós vamos saber o que ele faz? Só Deus, só esse terceiro senhor sabe, né? Como é que ele vai fazer? Vai reciclar algo que sobrou, que eu não tenho a menor ideia, para produzir novos processos evolutivos futuros. Né? Então, o Kamarupa é outra história. Nós temos o umbral, que é constituído por seres que tinha consciência humana enquanto encarnados, mas consciência ainda não
amplamente desenvolvida, mas os camarubas já estão numa outra faixa, não humana, estão no processo de degradação, caindo, como eu disse, no cone sombrio da Lua, ou no inferno de Dante, né? Até chegar à sua completa, até chegar na zero dimensão. Né? Muito bom, professor. Agora eu vou passar uns recados. Professor, a nossa próxima roda de conversa aqui do canal Conexão 3005, toda terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, temos a nossa roda de conversa. E agora, terça-feira, dia 17/10/2023, sempre no mesmo horário, às 20h40, teremos a nossa roda de conversa com o tema Jurupari, reformador das leis, embaixador do sol, a lenda do Jurupari. No Vale do Uaupés, Amazonas, conta-se o mito do Jurupari, filho do sol, civilizador de concepção imaculada, que reformou os costumes sociais. Primeira mitologia publicada colombiana brasileira da história. Estudos de Stradelli, Maximiano e Rodrigues. E quem vai apresentar para a gente toda essa informação é o nosso querido Elcio de Souza Lopes e Eduardo Nunes. Os mediadores serão Daniela Troncoso e Gilberto Catira. É uma lenda nossa, né, da Amazônia, e o tema é muito interessante. Eu espero que vocês participem. E eu queria também falar sobre amanhã, dia 15, né, de outubro, o Departamento de Santana e sua equipe de atores voluntários vai apresentar no Teatro Paiol, às 18h, a peça Gaia, a Viagem do Sol. Então, essa peça é baseada no livro de Giselda Sbraglia, que também está dirigindo a peça. É sobre uma viagem que ela fez para Machu Picchu, e daí ela escreveu esse livro, né? Uma escolha, até onde você iria por amor. Então, ela vai relatar a história das sacerdotisas do fogo, do Templo da Lua, do povo Inca. Então, é um tema muito interessante. Vale a pena vocês, se vocês tiverem a oportunidade de estar em São Paulo, né, poder prestigiar o pessoal do Departamento de Santana. Aí fala mais sobre o Teatro Paiol, que fica na Amaral Gurgel 164, né, São Paulo. O texto e a direção é da Giselda Sbraglia. Os atores são voluntários do Departamento de Santana. Quem puder prestigiar, tá? Os ingressos é preço popular, R$ 40, e é só participar. Lá na portaria vai ter a venda dos ingressos. Eu queria falar também sobre a inauguração do Espaço CHAC do Departamento da Eubiose do Sumaré, que fica lá no endereço da rua Paracuê, 188 Sumaré, porém a estação mais próxima é do metrô Vila Madalena. Tá? Então, amanhã, às 14h, o espaço estará aberto ao público. Tá? Então, o Departamento do Sumaré vai anunciar, né, a inauguração de uma filial da CHACS, Centro de Terapias Holística, que ocorrerá no dia 15 de outubro. Então, eu espero que todos que estiverem em São Paulo também possam ir lá prestigiar e depois ir até o Teatro Paiol também prestigiar a nossa peça. E nesse dia será apresentados grupos de terapeutas e tudo mais. E lembrando, né, que o Espaço Shakti tem a sua filial lá na cidade de São Lourenço. Então, quem estiver passando por São Lourenço, visite o Centro de Terapias Holísticas, Espaço Shakti Nova Era, no endereço da Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Aí está o telefone e o WhatsApp, prefixo 35 de São Lourenço, número 997566874. E o endereço no Instagram, @Shakti Nova Era.
Esses eram o recadinho. Eu queria também homenagear o nosso querido Gilberto Catira, né, que aniversaria hoje. Parabéns, Gilberto. Felicidades. E eu também queria homenagear o nosso querido parceiro, né, Júlio Teixeira, que sempre participou dos nossos programas e que nos deixou na madrugada de ontem, né? É uma tristeza, mas ao mesmo tempo é uma alegria. Eu tenho certeza que ele é um ser iluminado e ele vai nos prestigiar da onde ele estiver. Então, Júlio, que seu caminho de luz seja eterno. Bom, era isso, professor. O senhor tem alguma colocação para fazer? Não tenho, não. Tá. Então, em função do nosso horário, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Deixa eu ver. O pessoal tá agradecendo, tá, professor? O pessoal está agradecendo bastante. Eu também queria agradecer a participação de todos por prestigiar o nosso encontro, o nosso programa, e desejar a todos um bom final de sábado. Amanhã tem muitas atividades, prestigiem, e até terça-feira e até o próximo encontro. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecer aí a todos que estão aqui conectados, ficaram conosco até esse horário. Agradecer aí também pela lembrança a Carlos e demais, aos que estão aqui no chat também lembrando, né? E obrigado aí a todos, saúde para todos nós também, né? Um bom fim de semana, um bom restante de sábado, um bom fim de semana a todos. E também faço minhas aqui as palavras do Carlos em relação ao nosso colaborador, vamos dizer assim, né? Praticamente, que é um participante assíduo aqui do nosso programa e que também fazia parte aí da Sociedade Brasileira de Obiose, que era o Júlio Teixeira. Então, ele nos deixou nessa madrugada, e então faço aqui as minhas palavras do Carlos, né? Que assim seja, tá certo? Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. Ao nosso irmão Júlio Teixeira, eu posso dizer sentimentos, e estaremos sempre juntos, nós, junto com a divindade, né? Isso aí é inevitável. Estaremos sempre juntos, nós todos, junto com a divindade, e uma boa caminhada para o nosso querido irmão Júlio Teixeira. Parabéns, Gilberto Catira, muito obrigado pela colaboração. Obrigado, Carlos Nascimento, por tudo, pela colaboração. Obrigado a todos os nossos irmãos que estiveram presentes aqui, foi maravilhoso, foi uma honra para nós. E até sábado, até terça-feira, até sábado que vem. E luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.